Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Esse é o nosso vídeo que vai fechar o ano de 2024 aqui no canal. E também vamos fechar o Ano Literário ano 1 nos despedindo de William Shakespeare. Foi uma aventura sensacional. Esse ano de 2024, nós lemos 12 peças de Shakespeare, uma por mês. E nós passamos aí por suas principais peças. Ainda tem muito a ser lido, falado, comentado e estudado. Shakespeare realmente é uma fonte inesgotável. Tem assim, uma infinidade de coisas. De uma peça só nós podemos tirar vários temas. Esse ano a gente escolheu essas 12 para nos acompanhar ao longo do ano. Na verdade, a escolha ela veio a partir desse box. Opa, me enrolei aqui. A escolha veio a partir desse box, A Nova Fronteira, com a tradução da Bárbara Eliot. Esse aqui é o volume 1, A Nova Fronteira já editou o volume 2 com mais peças. Eu não tenho aqui, mas eu tenho um box da Nova Aguilar que é com o teatro completo de Shakespeare. Então, pode ser que em 2025 apareça mais Shakespeare aqui neste canal. Não estou prometendo. Vou lançar um vídeo, acho que o próximo vídeo do canal será sobre a meta de leitura aqui desse canal para 2025. Não tem Shakespeare, vou dar uma pausa aí, pelo menos por um tempo, das leituras das peças de Shakespeare. Vocês vão ver que tem muita coisa diferente que vai aparecer aqui no canal. Então, o que nos guiou aqui na condução desse projeto do ano 1, do ano literário, foram as peças que estavam contidas nesse box volume 1 aqui da Nova Fronteira. Então, nós lemos Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Júlio César, Otelo, A Megera Domada, Ricardo II, Rei Lear, Macbeth, O Mercador de Veneza, Antônio e Cleópatra, Hamlet e a última, agora em dezembro, foi A Tempestade, a peça também de despedida de Shakespeare. Vou trazer a resenha de A Tempestade aqui, mas não vai ser agora, vou adiar um pouco a resenha de A Tempestade, mas eu vou trazer, então vai acabar aparecendo Shakespeare em 2025, mas ainda como resquício de 2024. Então, a minha proposta para esse vídeo é a seguinte: lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, segue lá, vou colocar o arroba aqui para vocês verem. Eu não li só Shakespeare esse ano, embora ele tenha sido com certeza o que eu li mais. Tanto é que na minha retrospectiva, no meu ranking de melhores, ele foi o autor do ano, como não poderia deixar de ser. Mas eu também elenquei outras coisas que apareceram ao longo do meu ano aqui para que eu pudesse compartilhar com vocês como é que foi o meu ano literário particularmente. Então apareceram autores como Érico Veríssimo, como não poderia deixar de ser, porque ele é o meu autor favorito da vida. Apareceu Stefan Zweig, porque eu descobri esse autor, embora eu já o conhecesse de nome, ainda não tinha lido nada dele, então eu tive a oportunidade de ler Zweig esse ano. Então foi uma descoberta, uma adição ao meu catálogo de livros muito boa, muito interessante. Amei ler o Zweig, escreve super bem. Ele ganhou aí o prêmio de revelação e eu pretendo continuar lendo Zweig. Já consegui mais 2 livros dele, inclusive. Um desses livros vai me auxiliar nas aulas do ano literário ano 2, então quando chegar lá eu vou mostrar para vocês. Citei também leituras que eu não consegui fazer, algumas coisas assim, melhor, pior, etc. Então, tem lá esse ranking no meu Instagram. E eu decidi trazer um ranking só de Shakespeare aqui para o canal do YouTube. E eu vou trazer para vocês aqui uma pequena seleção que eu fiz dos meus favoritos. Então, se você me acompanhou aqui no Ano Literário, se você é aluno, se você já leu essas peças que eu vou falar aqui, então sinta-se à vontade para comentar, deixar suas observações, suas sugestões, o seu ranking de Shakespeare ou do seu ano todo mesmo. Aqui nos comentários eu vou adorar ler as indicações, os livros, saber quais foram os livros que vocês leram e gostaram ao longo de todo 2024. E eu vou começar o meu ranking pelo melhor personagem cômico dessas peças, das 12 peças que eu li este ano, essas que eu já citei aqui para vocês. E o melhor personagem cômico, o prêmio vai com certeza para Petrúquio em A Megera Domada. Gente, que personagem engraçado. Petrúquio é uma figura.
Pensa numa figura. Ele é um cara inteligente, ele é um cara esperto, ele é um cara safo, mas ao mesmo tempo ele tem uma participação assim, né, uma visão, aliás, a palavra é essa. Ele tem uma visão a respeito das coisas e principalmente ele consegue ler Catarina como ninguém. A minha leitura de A Megera Domada agora, durante o ano literário, foi uma releitura e eu enxerguei Petrúquio de uma maneira diferente que eu tinha visto antes. Então, na minha opinião, o Petrúquio é uma pessoa que consegue enxergar Catarina de uma forma que ela nunca tinha sido vista. Ela encontra em Petrúquio um aliado. Claro que não vai ser inicialmente, claro que não vai ser fácil, ele vai precisar aí dominar literalmente essa figura complicada e perfeitinha que é Catarina, mas é muito interessante ver a dinâmica desses personagens. Lá nas minhas aulas eu até comentei que eu não diria que existe uma guerra dos sexos em A Megera Domada, mas sim uma dança dos sexos. Então ele ensina Catarina a dançar conforme a música, para que ela saiba, né, passar por aquela situação. É o que uma frase que um amigo meu costuma dizer, e eu acho muito interessante, eu acho que se aplica bem a Petrúquio. Ele é o famoso se fez de doido para melhor passar. Então é exatamente isso aqui que acontece em A Megera Domada. Então, para mim, o melhor personagem cômico de todos esses que eu li até agora foi Petrúquio, com certeza. Ele é uma figura, né, não dá nem para dizer, né, como é a figura de Petrúquio, tá? E aí, então, né, já na sequência, a melhor comédia também vai para A Megera Domada. Embora seja uma peça que tenha falhas, a estrutura dela parece um pouco estranha, a resolução da história de Catarina e Petrúquio acontece assim muito de repente. Outra coisa que eu comentei lá nas minhas aulas foi que talvez se fosse uma peça da maturidade de Shakespeare, ele teria, né, colocado, introduzido ou solucionado esses conflitos de uma forma mais hábil, talvez a palavra seja essa, não sei, eu vou deixar aqui essa palavra, mas talvez não seja bem ela que queira dizer, mas eu acho que a solução foi muito fácil ou muito de repente, talvez ele tivesse construído melhor esse relacionamento entre Catarina e Petrúquio se ele tivesse escrito essa peça já no século XVII, quando nós vamos encontrar comédias muito boas de Shakespeare, determinada construção de personagem muito, muito interessante. Mas A Megera Domada é uma das primeiras peças de Shakespeare, então a gente vai encontrar ainda um autor em formação. E, como a gente está falando de Shakespeare, ele merece ser perdoado por isso, tá? E aí, partindo para a próxima categoria, eu vou aqui eleger os personagens mais chatos. Esse pódio vai ter que ser compartilhado, porque não consegui escolher entre o personagem mais chato entre esses dois chatérrimos que nós temos aqui nas peças lidas durante o ano de 2024. Então, a minha escolha vai. O primeiro personagem chatíssimo que a gente tem em Shakespeare é o rei Ricardo II. Gente, que personagem chato. Chato, ele é um personagem chato. Ele é um cara que o tempo todo está ali monologando e falando e falando e falando. Para ele, o rei, por ele ser o rei, ele não tem falhas, ele não tem erros, ele é uma figura intocável, ele comete lá os seus crimes e ninguém pode falar nada sobre isso, porque ele é o rei, ele está certo, ele é o rei por direito divino. E aí, gente, né, todo o quiprocó de Ricardo II se dá justamente pela figura de Ricardo II, que é um rei pouco carismático, um rei muito questionável. E aí, quando existe lá o golpe que o tira do poder pelo seu primo, né, Henrique Bolingbroke, futuro Henrique IV, né, a gente vai entender que a situação de Ricardo II ela é muito mais complicada do que aparentava. Então a gente tem, mas é um personagem chato pra caramba, né? Fala demais. E Ricardo II é uma peça, gente, essencialmente lírica, uma peça que tem muita poesia. Então, além de falar muito, o Ricardo II fala sempre rimando, sempre no lado poético, sempre usando figuras de linguagem. Então é uma peça que, para a minha opinião, embora ela seja muito boa, interessante,
muita coisa para ser dita, um desenvolvimento super legal, até porque é uma peça histórica. A gente tem um personagem zero carisma, não consegui ser simpática a ele em nenhum momento, que é Ricardo II. Outro personagem que, na minha opinião, aí vocês vão me perdoar, porque eu vou, talvez, levantar uma polêmica aqui, outro personagem que eu achei chatíssimo, que também fala demais, que também, né, pensa muito, age pouco, a gente conversou sobre ele faz pouco tempo, o nome dele é Príncipe Hamlet. Cara, Hamlet me cansou. O personagem Hamlet, não tô falando da peça Hamlet. A peça Hamlet é muito interessante, a forma com os temas e tal. A gente já conversou, tem resenha de Hamlet aqui, se você quiser assistir. É uma resenha até longa, né, porque a peça tem muita coisa a ser dita, a gente fala muito sobre, inclusive, esses questionamentos a respeito da vida, de tudo que Hamlet faz. Então, é um personagem essencialmente existencial, uma pessoa que pensa muito antes de agir. Talvez esse seja o ponto fraco de Hamlet, e esse ponto fraco faz com que ele seja um personagem chato. Vocês me desculpem, mas eu achei o Hamlet chato. Posso estar lendo errado, não? Vamos esperar uma releitura para quem sabe eu mudar aí de opinião a respeito do nosso príncipe Hamlet, né? Por enquanto, ele tá indo no ranking junto com o Ricardo II, tá? Continuando, agora eu vou falar dos melhores personagens categoria feminina, né? Eu acho que até que vocês já sabem, porque eu cito muito essas personagens. Os meus alunos com certeza vão acertar, e se eles estiverem assistindo esse vídeo, eles vão dizer assim, já sabia. Eu tenho também uma preferida, uma personagem feminina preferida, embora eu queira aqui homenagear outras duas, além dessa, que eu vou dar o prêmio de melhor personagem feminina. Na minha opinião, lembre que tudo aqui é minha opinião, tá, gente? Isso aqui não é baseado em palavras de crítico nenhum, isso aqui, né, é minha opinião depois dessa leitura ao longo de todo esse ano de 2024. Então, na minha opinião, a melhor personagem feminina de Shakespeare é Desdémona. É uma personagem que, embora apareça pouco, é uma personagem que tá sempre ali segurando para si a virtude. Né? Ela não quebra. O que é interessante, porque é uma personagem que é levada por causa das intrigas de Iago, por causa da desconfiança de Otelo. Ela é uma personagem que é levada o tempo todo a uma questão muitíssimo complicada de ter a sua honra sendo questionada. Mas Desdémona não quebra até o fim, até a tragédia que é o seu fim. Ela fica ali firme, segura as pontas, mesmo sendo acusada injustamente, mesmo tendo o marido contra ela, mesmo tendo aquela situação, aquele intempério todo, né, que foi o seu casamento, o próprio pai contra ela, depois o marido. Então, mesmo assim, ela é uma personagem que se mantém. Então, para mim, Desdémona, né, sem dúvida, ela vai, né, é um personagem que me tocou muito, de várias formas. Então, para mim, a melhor personagem feminina lida este ano é Desdémona. Quero fazer aqui uma homenagem a outras duas personagens, embora elas não tenham, na minha opinião, do meu ponto de vista, tanta força e brilho como Desdémona teve, elas também foram personagens que, ali dentro daquele universo construído para elas, também exerceram muita força. Uma se quebra, mas mesmo assim é uma personagem que se destaca muito. Então eu estou falando de Julieta, de Romeu e Julieta, uma personagem que demonstra muita força. É uma personagem muito mais forte e muito mais decidida naquilo que quer do que Romeu. Então eu acho que, para mim, Julieta se destaca muito mais. Ela não deveria ter tido a morte que teve, tadinha, mas, né? Enfim. E a outra personagem é Ofélia, de Hamlet, também. Um personagem que me chamou muita atenção. Um personagem muito interessante, muito cheia de camadas, muito cheia de coisas a ser dita sobre ela. Assim, Ofélia é uma grandiosíssima personagem dentro de Hamlet. Ela não posso dizer que ela foi pouco explorada, porque ela, embora ela apareça pouco, a aparição dela é muito significativa, né, para a história. Então, mesmo ela aparecendo pouco, ela faz muita diferença. Então, para mim, essas três
são grandes personagens nessas peças lidas, né, com o pódio aí para Desdémona de Otelo. E aí a gente vai, então, para os melhores personagens na categoria masculina. E aí eu não consegui fazer escolher um e dizer assim, esses outros dois aqui eu só quero citar que também são bons. Não, para mim esses dois se destacaram muito. Eu acho que nas peças que eles estão, eles fazem uma grande diferença, não só porque no caso um deles é o protagonista da peça, mas porque ele levanta questionamentos, reflexões, dúvidas. Ele para mim fez assim me levou a pensar muita coisa. E foi um personagem que ficou comigo. Eu acho que é um dos personagens que eu mais cito nas minhas aulas, porque eu gosto muito de trazer para discussão a forma como Shakespeare construiu esse personagem. Eu estou falando de Brutus, de Júlio César. É um personagem muitíssimo bem construído. É um personagem que a gente se identifica com ele, mas ao mesmo tempo a gente questiona os atos que ele comete. A gente acha que ele é um homem honrado, mas ao mesmo tempo ele comete uma atrocidade. Então a gente fica assim o tempo todo, né, nesse balé de ida e vinda com Brutus. Então eu acho fascinante a forma como Shakespeare construiu ele. Assim, um personagem realmente esférico, daquilo que a literatura chama de personagem esférico, redondo, né? Um personagem que você pode olhar de diversas maneiras, você vai encontrar coisas e camadas. Então, para mim, Brutus chamou muita atenção. Brutus me lembrou muito o personagem que eu gosto muito da série Game of Thrones, que é Jon Snow, que é aquele personagem que tem honra, que cumpre o que fala, que tem palavra, que luta pelo aquilo que acredita, que por isso é manipulado por outras pessoas, ele vai até o fim naquilo que ele acredita. Então, assim, na minha opinião, há muito em comum entre esses dois personagens. E nas minhas aulas também comentei que lá na Divina Comédia de Dante, Brutus e Cassius, que são os dois personagens aí que promovem, né, toda a ação em Júlio César, estão lá junto com o demônio na última camada do inferno, que é reservada aos traidores. Então, é mais uma coisa a se questionar a respeito desse personagem tão fabuloso. A gente, embora veja a honra dele, veja toda a moral que ele tem, mesmo assim ele é considerado um traidor pela história. Então, assim, vejam como ele é um personagem super, 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 super interessante. E o outro personagem é o Edgar, lá de Rei Lear, o filho do Duque de Gloucester, e a gente tem o Edgar se tornando um herói, né? Ele tem aí umas grandes reviravoltas na história toda. Ele passa por uma traição do próprio irmão, ele é expulso de casa pelo próprio pai, ele vai se fingir de louco para que ele não seja pegue, mas ele continue ali, né, tentando salvar o pai daquela situação, incriminar o irmão. Então a gente tem um grande personagem que né, no final da história inclusive promovido a rei da Inglaterra. Então a gente tem, né, um desenvolvimento de personagem, um arco de personagem muito interessante. E o Edgar como Desdémona, como eu estava falando, é um personagem que não quebra. Embora ele passe por uma situação muito complicada, embora ele veja a família dele, né, ser dizimada, destruída, ele é um personagem que se mantém íntegro o tempo inteiro da peça. Então, é muito interessante ver a forma como a gente tem esse desenvolvimento desse personagem. Então, aqui no meu ranking de melhores personagens em categoria masculina, nós temos, então, Brutus e Edgar. E, né, falei aqui de dois heróis, embora a gente questione aí os atos de Brutus, mas ele é um herói trágico. A gente tem aqui o melhor vilão, que, sem dúvida, não só dessas peças lidas aqui, mas eu acho que da literatura, sem exagero, mas pelo menos de Shakespeare, ele é o melhor vilão. E eu estou falando de Iago, de Otelo. Gente, que personagem fabuloso. Nossa Senhora, que personagem incrível. Assim, sem comentários, a forma como Iago ele consegue ser um vilão no sentido
literal da palavra, sabe? Ele não é um criminoso, ele não é uma pessoa que tá ali na circunstância, a circunstância levou ele a cometer um crime. Não, ele é ruim, ele é mau, ele tem inveja, ele tem ciúme, ele provoca divisão. Então, assim, se bem comparado, se bem estudado, a gente pode encontrar uma comparação muito interessante entre o Iago e o próprio Satanás. Satanás quer dizer aquele que divide, que promove a divisão. Então, é o bem, a forma como o Iago é construído. Gente, é interessante porque Otelo não é uma peça original. E aí a gente tem isso em várias e várias e várias histórias de Shakespeare, né? Ele pegava inspiração de outras histórias, ele lia essas histórias, ele tinha outras fontes, na própria literatura inglesa, na literatura italiana, em contos, em poemas, em histórias. Romeu e Julieta é tirada de outra história, Otelo é tirada de outra história. Então a gente tem, assim, né, várias e várias peças de Shakespeare. Contudo, é interessante porque, mesmo ele tendo pegado de outra fonte, ele constrói uma história tão original, tão sua, tão peculiar, que nos deixa realmente admirados. Então, assim, o Iago é shakespeariano, embora ele possa ter pegado a ideia aí de outro lugar, mas o Iago é shakespeariano. Então, é notável, é brilhante. Ele é brilhante. E aí, né, embora ele seja um personagem ruim, um personagem mau, um safado sem vergonha, mas ele é brilhante, é uma construção de personagem. Assim, olha, se você tá aqui me assistindo, você quer ser um escritor na vida, você gosta de boa literatura, leia Otelo, você vai ver que personagem é Iago, que personagem. Nossa, assim, até o fim do Iago é grandioso como ele, assim, no sentido de ser enigmático, ser obscuro, a gente não sabe, né, como é que vai acabar ali. Então, é muito bom, assim, pra mim. Acho que, se você dizer assim, me cite aí um personagem que foi construído da melhor forma possível, pra mim, ele é o Iago, né? Eu acho que, embora ele seja muito ruim, ele é muito bom. Assim, ele é tão ruim que ele é bom, né? Pela forma como ele foi construído. Então, né, excelente. E aí, então, né, para não dizer que eu estou sendo redundante aqui, eu vou eleger a melhor tragédia de Shakespeare. Já falei que eu falo a melhor comédia. A melhor tragédia, com certeza, é Otelo, né? Então, eu acho que Otelo, vocês viram aí que eu coloquei ela, né, em vários pontos desse ranking. Otelo, para mim, foi a melhor tragédia lida. A gente leu as 4 maiores tragédias de Shakespeare ao longo do ano literário. Nós lemos Otelo, Rei Lear, Macbeth e Hamlet, né, que são as 4 grandes tragédias de Shakespeare. Embora todas 4 sejam maravilhosas, da sua própria maneira, no seu próprio ponto de vista. Particularmente eu gosto muito de Macbeth também, mas eu acredito que Otelo é aquela peça que, talvez pelo fato da questão emocional, ela pegue muito você. Assim, ela pega de uma forma assim, surpreendente, assim, a forma como aquilo tudo é construído, toda aquela relação, toda aquela transformação de sentimentos, a forma como o Iago, né, estava falando dele aqui, consegue, né, fazer todo esse jogo, toda essa manipulação. Para mim, Otelo, né, sem dúvida, é a melhor tragédia. E aí vamos para as 2 últimas categorias, para não me alongar demais nesse vídeo, que é o melhor plot twist, né, das histórias então lidas. Na minha opinião, maior e melhor plot twist dessas peças lidas aqui. Para quem não sabe o que é plot twist, é uma virada na história, é uma coisa que você não estava esperando e de repente acontece. Então, para mim, eu acho que, sem dúvida, a tortura que o Duque de Gloucester sofre lá em Rei Lear. Eu acho que o que é mais surpreendente dessa peça é ver essa virada da história, porque até então esses personagens, eles estavam sendo ruins, no sentido de
pensarem mais em si mesmos, estarem se voltando contra o pai, né, no caso das filhas do rei Lear, mas aí de repente, nesse momento da peça, eles são extremamente maus, né, eles vão lá, torturam o coitado do Tigloss, arrancam-lhe os olhos, então é uma cena grotesca, e o que eu acho mais interessante dessa peça e dessa cena é porque ela acontece na cena, no palco, porque era comum, né, a gente tem isso aí até do próprio teatro grego, era comum que muitas coisas acontecessem fora do palco e a notícia chegasse que aconteceu algo, alguém morreu, ou alguém foi ferido, ou alguém não sei o quê, e em seguida, se esse personagem, por exemplo, no caso do Duque de Gloucester, né, conta-se que arrancaram-lhe os olhos, depois ele aparece só ali, né, com aquele lenço, aquela venda nos olhos para cobrir, né, aquele machucado. Contudo, essa peça, isso acontece ali na cena, tá todo mundo vendo, assim, meu Deus, é uma cena chocante, né, grotesca, como já disse, mas é interessante como esse ato de vilania tão extremo vai fazer com que, então, a peça mude completamente de equilíbrio depois disso que acontece, né? Então, é muito bom. Esse plot twist em Rei Lear é fantástico. Aliás, Rei Lear é uma peça muito boa. É uma peça muito boa. Ela pode não ter me conquistado tanto como as outras, mas é uma peça que vale muito a pena a leitura. E, por último, esse ranking aqui foi difícil, gente. Vocês vão ver que eu vou roubar. Não consigo fazer ranking. Sou uma calamidade fazendo ranking. Mas, assim, a melhor peça pra mim, sem dúvida, eu vou escolher 3. Não vou conseguir. Então, eu vou fazer um top 3. Não vou dizer quem é top 1, top 2, top 3, mas primeiro e segundo lugar, eu disse pra vocês que a melhor tragédia pra mim é Otelo. Então, Otelo é uma das melhores peças que eu li esse ano. Seguida por Júlio César, que também é uma peça que eu amei muito, é uma peça super interessante, é uma peça que trata de muitos temas e subtemas, para quem gosta aí de histórias desenvolvendo um pouco de política, também é muito interessante, Júlio César. E por último, mas como eu disse para vocês, empatado, não é a última peça que eu gostei, mas empatada, é Macbeth. Então, essas 3 peças, eu escolhi 3 tragédias, né? Mas eu já tinha escolhido minha melhor comédia, então vocês vejam aí, né, que tá um negócio meio equilibrado. Então, pra mim, essas 3 foram as minhas melhores peças do ano. Então, gente, eu quero agradecer vocês pela companhia durante esse período. A gente começou esse canal aqui em agosto de 2024. Então, a gente tá fechando o primeiro ano de existência do canal do Ano Literário aqui no YouTube. Eu quero agradecer as pessoas que me incentivaram a fazer esse canal, as pessoas que me incentivam todos os dias, a vocês que estão aqui me seguindo, que deixam seu like, que se inscrevem no canal, que compartilham os vídeos. Em 2025 eu não vou parar, vou continuar nessa frequência que vocês estão vendo aqui, toda quinta-feira, meio-dia. A gente vai ter sempre um vídeo falando sobre livros, sobre leitura, sobre literatura, coisas que nos agradam aqui enquanto leitores, enquanto apreciadores de boa arte, de bons clássicos, daquilo que é bom e aquilo que a gente gosta de compartilhar com vocês aqui. Então, muito obrigada. Sejam bem-vindos àqueles que estão chegando aqui por esse vídeo e feliz ano novo. Em 2025 a gente continua falando sobre livros e leitura e literatura e muito mais. Até o próximo vídeo e feliz 2025 para você!